A privatização da Petrobras voltou aí aos noticiários econômicos nesses últimos dias, de acordo com os últimos movimentos do governo federal, e aí surgiu uma discussão muito ferrenha. Alguns são contra, outros são a favores, mas a pergunta que não quer calar: a Petrobras sendo privatizada, isso daí afetará negativa ou positivamente no preço da gasolina? É essa pergunta que eu responderei nesse vídeo logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios, e neste canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, mas sempre com um olhar técnico. Se você gosta desse tipo de assunto, este aqui é o seu lugar. No vídeo de hoje vamos tratar sobre esse tema da privatização da Petrobras e o que isso afetará no preço dos combustíveis, mas primeiro eu preciso fazer um agradecimento muito grande aqui para os novos inscritos do canal. Então agradeço aí do fundo do coração vocês que clicaram aí, se inscreveram nesse canal, porque vocês estão ajudando essa mensagem a chegar a mais pessoas. E outra coisa, para você aí que não é inscrito ainda, clique aí embaixo e se inscreva nesse canal. Por quê? Porque o YouTube ele acaba privilegiando, por exemplo, vídeos de mais voltados a entretenimento. E nesse caso, assuntos um pouco mais técnicos, com um pouco mais de profundidade, eles não costumam ter essa divulgação tão grande quanto tem esses outros vídeos. Então você clicando, se inscrevendo, você me ajuda a divulgar isso. E se você é uma pessoa que está aqui assistindo esse tipo de vídeo, já é uma pessoa diferenciada, que gosta de entender os assuntos com mais profundidade. Então vamos espalhar esse tipo de mensagem para que as pessoas parem desses julgamentos superficiais sobre diversos assuntos, tá certo? Então eu conto com a sua inscrição, beleza? Então, bora pro vídeo. Eu fiz aqui algumas anotações para facilitar, que eu não pretendo fazer grandes edições aqui nesse vídeo, que eu pretendo falar ele continuamente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar da onde que surgiram essas notícias. É um videozinho rápido de 1 minuto, vou colocar aqui para tocar e vocês vão entender. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, entregou nesta quinta-feira ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pedido para iniciar os estudos de privatização da Petrobras. No documento, também há pedido para começar estudos para a privatização da Pré-Sal Petróleo, a PPSA, estatal responsável por comercializar o óleo e o gás extraídos da camada pré-sal. Em declaração à imprensa após a reunião, Paulo Guedes afirmou que encaminhará a proposta à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos para análise de viabilidade. Na quarta-feira, em seu primeiro discurso como ministro de Minas e Energia, Saxida afirmou que é urgente dar prosseguimento ao processo de capitalização da Eletrobras e que vai priorizar os estudos para a privatização da Petrobras e da PPSA. Saxida antecipou que seu primeiro ato como ministro seria solicitar a Guedes, presidente do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, a inclusão desses novos estudos de privatização. Pronto, voltando aqui. Só colocando aqui de volta para a tela. Então, como vocês puderam ver aí no vídeo, depois desse estudo preparado pelo novo ministro do governo Bolsonaro, aí começou a surgir esse burburinho bastante grande, e aí obviamente emergiram as opiniões contra e a favor a privatização. Eu fiz aqui só algumas anotações, porque eu já disse no começo do vídeo, não pretendo fazer grandes edições, ficar cortando o vídeo, só para eu não perder a linha de raciocínio. Só que é o seguinte, eu vou dizer assim, é extremamente importante que você assista esse vídeo até o final. Por quê? Porque eu pretendo fazer um resumo inicial e aí depois, no final, porque tem uma sequência lógica para eu conseguir responder essa pergunta, se o combustível será afetado ou não e como que será afetado esse combustível. Então, por isso que se você perder essa sequência lógica, provavelmente você não vai compreender a minha opinião no final, tá certo? Então, isso daí é muito importante. Bom, é o seguinte, as pessoas, vamos lá, que defendem, que são a favor da privatização, basicamente, os argumentos são o seguinte:
que com a privatização você vai aumentar a eficiência da empresa. Então, quer dizer, privatização ligada à questão de eficiência. E, portanto, eficiência representa você diminuir os custos fixos da empresa e aí você vai ter uma possibilidade maior aí de conseguir trabalhar com uma margem menor e, obviamente, afetar o preço negativamente. Então, essa daí é uma das defesas de quem é a favor da privatização. Uma outra defesa também muito interessante é o seguinte: a diminuição de corrupção na empresa devido ao fator político, que toda empresa que é pública, ela acaba tendo uma interferência política muito grande, então muitas das vezes as decisões que são tomadas nesse tipo de empresa são decisões mais de vieses político do que necessariamente do negócio da empresa. Então, portanto, isso daí também afeta muito o resultado de empresas públicas, né, de maneira geral. E essas duas afirmações são verdade. E nesse vídeo eu não vou ficar especificando muito isso, porque eu tenho outros vídeos no canal que eu falo sobre privatização e como que funciona, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Eu só estou trazendo os argumentos e depois desses argumentos é que eu vou fazer esse fechamento. Bom, beleza, são esses dois argumentos aí que são os argumentos mais fortes de quem é a favor. Agora, de quem é contra, você tem o seguinte: a primeira coisa que é a venda de um patrimônio do país. Tem aquele slogan, o petróleo é nosso, então, portanto, quando a gente privatiza uma empresa, nós estamos privatizando o petróleo. O que não é verdade, existe sim, você está passando um bem que é da União para uma empresa privada controlar, mas você não está passando, o combustível, não está passando o petróleo, você está passando muitas das vezes, quando muito, direito de exploração. Então, mas é um argumento forte para quem defende. O outro argumento é o seguinte: dizem que a empresa, quando é pública, ela defende o interesse público. Então, portanto, uma empresa pública, ela acaba tendo mais capacidade de trazer benefícios para a sociedade do que uma empresa privada, onde o objetivo final é o lucro. Então, também é uma defesa. E, obviamente, você tem algumas defesas indiretas, que são dos sindicatos e tal, que acabam defendendo os seus próprios salários e seus próprios empregos, o que é legítimo no meu ponto de vista. Cada um defende a sua necessidade, então eu não vejo nenhum problema nesse estilo. Então, esses daí são os principais argumentos. Agora, o seguinte: ser contra ou ser a favor. Você vê que aqui os objetivos as coisas que têm sido citadas por ambos os ramos nunca trazem no seu bojo a pergunta que mais interessa para a maioria da população, que isso daí afeta o preço final do combustível? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Bom, para que a gente entenda isso, se vai afetar ou não vai afetar, a primeira coisa que a gente precisa saber é em que posição que nós estamos. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês mais uma vez, para trazer aqui para vocês essa matéria desse site chamado de Invest News, onde eu achei muito interessante. É uma matéria nova, tá? Uma matéria que tem aí, assim, nova modo de dizer, tem 2 meses, mas eu acho bastante atual. E é o seguinte, ele diz o seguinte, que o Brasil, em uma lista de 96 países, ocupa a 47ª posição no ranking dos países com maior preço de gasolina. Então, esse ranking, como é que funciona? É exatamente esse ranking aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Então, você tem aqui o preço da gasolina por litro em dólar, e aí você vem do menor preço para o maior preço. E aí, quando você vem do menor preço, o menor de todos é a Venezuela, depois vem o Kuwait, Irã, Nigéria. Aí tem vários países aqui. Tem um negócio que eu queria chamar a atenção, porque muitas das vezes quando a gente diz de preço de gasolina, a gente compara com os Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente tem uma gasolina em média mais barata que o Brasil, ele está aqui na frente do Brasil. Mas de países grandes mesmo, a verdade é que
basicamente só os Estados Unidos é que está na frente do Brasil. Depois vem o Brasil aqui na 47ª posição, e abaixo do Brasil, ou seja, com gasolina mais cara do que o Brasil, estão basicamente os outros países desenvolvidos todos, né? Tem Canadá aqui, tem vários países da Europa, então você tem aqui uma quantidade grande de países em que a gasolina é muito mais cara do que é no Brasil. Então, essa daí é uma informação importante que a gente tem que ter em mente. Você saber que o Brasil, do ponto de vista mundial, a gasolina dele não é das mais caras, não é das mais baratas, a gente está ali no meio. Então, quer dizer, a partir daqui, uma outra, só lembrando aqui mais um negócio, uma outra quesito que trouxe nessa matéria dizendo o seguinte, uma outra informação importante, que o preço da gasolina em si, mundo afora, é muito parecido. O que muda são os impostos. O que mais representa a carga no preço final do combustível é imposto e não necessariamente custo da gasolina, custo de produção. Então isso daí é uma outra informação importante para que a gente consiga chegar no final aí numa conclusão. Bom, então vamos lá para a minha análise. O que acontece? Quem é contra e quem é a favor geralmente ignora um negócio que eu acho primordial. Que negócio que é esse? Que segundo a teoria econômica clássica, na verdade o que define preço de produto não é se a empresa é pública ou se a empresa é privada, por aquelas razões, se a empresa é mais eficiente, se a empresa é menos eficiente, se a empresa tem mais ou menos fatores políticos afetando a empresa, e sim mercado, certo? Mercado é o que vai definir se seu preço vai ser maior ou vai menor, ou seja, o nível de concorrência que você vai ter para aquele determinado produto é o que vai definir. E existe, dentro dessa teoria econômica clássica, existe vários modelos de possíveis mercados. Existe o mercado que sempre se busca, é aquele mercado de concorrência ampla, ou seja, onde você tem muitos clientes, você tem muitos fornecedores e eles concorrem com produtos muito similares. Então isso significa o seguinte, que devido à concorrência, esse preço tende a ser ao mais baixo possível, certo? Então essa daí é uma informação muito importante. Então o seguinte, só que a própria teoria econômica clássica, ela identifica modelos de concorrências que são defeitos do mercado. E existem basicamente 4, mas eu vou falar de 2 aqui, que o primeiro deles chama de monopólio e o segundo chama de oligopólio. Basicamente o seguinte, monopólio é quando você tem uma empresa que fornece um determinado produto e você tem vários clientes, todos dependem daquela empresa. E oligopólio é quando você tem poucas empresas que fornecem esse determinado produto e muitos clientes. Quer dizer, a chance de você ter um desequilíbrio nesse caso é gigantesca, porque é o seguinte, como você não tem concorrência entre fornecedores, você não consegue fazer com que o preço se abaixe naturalmente, deixando o mercado agir sozinho. Então a própria teoria econômica clássica, ela identifica isso como um erro de mercado. E existem alguns produtos que têm essa classificação, por exemplo, energia é um tipo de produto que tem isso, combustível, né, que na verdade faz parte do mercado de energia. Você tem, por exemplo, empresas de água, são empresas que elas acabam caindo nesse defeito de mercado, porque você não tem assim, vamos supor, você tem a sua alimentação de água na sua casa, você não tem 10 empresas alimentando de água a sua casa e elas concorrendo entre si para te oferecer água mais barata. Geralmente, esses tipos de serviços e produtos, eles tendem a ser monopolizados. E aí é onde exatamente eu acho que está o problema, em que quando você fala de privatização de empresas tipo Petrobras. Porque o problema não é privatizar a empresa, e sim o como fazer essa privatização. Porque é o seguinte,
Para esse tipo de empresa que tende a ser monopolista, não adianta simplesmente você pegar e transferir a gestão dela de gestão pública para gestão privada e achar que com isso o mercado sozinho vai conseguir baixar o preço dos combustíveis. Por quê? Porque uma vez que você transforma um monopólio público num monopólio privado, na verdade você vai estar criando um problema gigante. Então, porque no monopólio público ainda há interferência do poder público nele de maneira direta e você consegue aí de uma maneira ou de outra, você consegue controlar alguma coisa. No monopólio privado isso acabou. Então, assim, na minha opinião, antes de você pensar em privatizar, o que eu, abrindo parênteses, o que eu não sou contra, eu sou a favor até, mas assim, eu enxergo que você não pode transformar um problema só porque é público, transformar em privado que você resolveu o problema. Então assim, antes de você privatizar, o que você tem que fazer? Você tem que traçar meios, desenvolver meios de você criar um mercado, ou seja, criar concorrência de mercado. Você precisa abrir o mercado. Que é uma característica do Brasil, que teve um mercado sempre muito fechado. O Brasil é um país muito fechado, entendeu? Se você pegar alguns rankings mundial e começar a comparar, você vai ver que o Brasil sempre foi um país muito travado, assim, economicamente. E aí, o seguinte, antes de você pensar em privatizar, o que você deveria fazer? Abrir mercado, incentivar empresas a virem para o Brasil concorrer. Quando esse mercado estiver pujante, concorrendo, basicamente você passar esse controle para um ente privado não vai te trazer nenhum problema. O preço já vai estar sendo estabelecido pelo próprio mercado. Então, quer dizer, por conta da concorrência. Agora, se você simplesmente transforma de um monopólio privado para um monopólio público, aí você pode ter um grande problema. E aí é onde entra um negócio chamado de agências reguladoras que teriam o papel de justamente, olhando o cliente final, que é a maioria da população, traçar metas e meios de você conseguir segurar esses aumentos de preço em locais que têm essa tendência monopolística. Então, portanto, a minha resposta para essa pergunta, se hoje a Petrobras for privatizada do jeito que está, é gigantesca a chance de aumentar o preço dos combustíveis. Por quê? Justamente porque não tem mercado, porque não tem concorrência que obrigue a Petrobras a baixar seus preços e, obviamente, toda a cadeia. E sem contar que a cadeia de petróleo, eu tenho até vídeo no canal sobre isso, é uma cadeia bastante complexa. É uma cadeia em que você tem muitos entraves legais para você criar concorrência na distribuição do petróleo, por exemplo, encargos altíssimos. Você tem o ICMS aí cobrado pelos estados como principal vilão dessa cadeia. Então você tem tanto problema nessa cadeia que eu acho que a melhor maneira de você resolver era você resolver esses problemas, preparando o mercado para daí assim você falar em alguma coisa de privatização no caso da Petrobras. Até porque é o seguinte, já deixando aqui o meu chute, eu acredito que isso não vai para frente, entendeu? Por que não vai para frente? Porque isso depende de vontade política muito forte. E com certeza no ano eleitoral isso não vai acontecer. Então a minha, assim, se você está investindo ali achando que vai acontecer, sinceramente, obviamente que do lado do investidor, porque toda vez que fala assim, vai privatizar, as ações sobem, porque do lado do investidor, uma empresa privada ela é mais eficiente, por ser mais eficiente ela tem uma capacidade de geração de caixa muito maior, e essa capacidade é o que remunera o dinheiro que você investe, mas isso, não se enganem, não significa que o preço vai reduzir. Neste caso, se for do jeito que é hoje, eu tenho assim, eu tenho quase certeza, eu não posso dizer certeza porque eu não sei prever o futuro, mas que o preço aumentaria. Então, eu quis trazer essa visão para que essa análise, quando todas as vezes que a gente for defender alguma coisa e tem a economia como base, é muito importante a gente conhecer esses conceitos econômicos, que muitas das vezes a resposta que parece a mais simples, na verdade é a resposta errada. Então, isso é muito importante que a gente entenda esse conceito e analise as coisas com um grau de profundidade um pouco maior.
Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado compreensível para vocês. Se tiver qualquer dúvida, digita aí, que eu, obviamente, eu posso fazer um vídeo complementando essa ideia e deixando o negócio bem mais claro, tá bom? Muito obrigado, eu vejo vocês num próximo vídeo, até mais e tchau, tchau!